A nossa abordagem ela vai ter 3 pontos. Eu vou falar os casados, crentes, ao casal marido e esposa são crentes. Depois eu vou falar dos casados, que são casados, um crente com um incrédulo, que é a abordagem que Paulo fala. E por fim ele vai falar dos solteiros e viúvos. A palavra aos viúvos, eu vou antecipar, ele é bem rápida. Ele fala assim: o viúvo, se quiser se casar, que se case, desde que seja no Senhor. Mas é melhor não casar. Ele vai ser mais feliz se não casar. Essa é a palavra para o viúvo. Pronto. Ele não se alonga muito não. Quer casar, casa. Não quer casar, você vai ser mais feliz. Então, para o viúvo, é isso aí. A gente resume nessas palavras. Agora, já os que são casados cristãos, os que são casados com não cristãos, eu vou tentar explicar isso aqui dentro do contexto que Paulo está nos apresentando, porque isso aqui é muito importante. Eu não vou abordar todos os aspectos relacionados, por isso que eu quero encorajar você a poder adquirir o alimento diário, compre o alimento diário, leia nem que seja essas 2 mensagens. A mensagem da semana passada, que é a mensagem 13, e essa semana, a semana 14, quando os irmãos abordam acerca do casamento e as diversas circunstâncias que envolve a complexidade do casamento. Ele aborda vários assuntos lá dentro. Por isso eu quero encorajar você a adquirir o alimento diário. Vai ser muito importante. Eu não vou fazer essa abordagem exaustiva, eu não estou capacitado para isso. Eu vou aqui somente expor para os irmãos o que é o casamento entre crentes, onde o casal, marido e esposa, são crentes, entre o esposo ou a esposa que é crente, mas é casado com uma esposa incrédulo ou incrédula. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e aí eu vou gastar um pouco mais de tempo para falar acerca daqueles que são solteiros que pensam em se casar, e para os que também pensam em não se casar também. Essa vai ser a nossa abordagem nessa manhã. Então ele divide nesse capítulo 7 esses 3 grupos diferentes: cristãos casados com cristãos, cristãos casados com incrédulos e os solteiros e viúvos. O viúvos eu já falei, é só isso aí, não tem mais nada o que dizer não, é só isso mesmo. O que passar disso aí é especulação, e nós não estamos aqui para especular, nós estamos aqui para fundamentar a nossa vida naquilo que a palavra de Deus dirige a cada um de nós. Biblicamente, espiritualmente, não há uma aprovação de um homem com um homem chamar-se casamento. Não tem como. Não tem como 2 mulheres se unirem e chamar-se isso de casamento. A Bíblia chama isso de paixões infames. E isso é abominável aos olhos do nosso Criador. Porque quem foi que criou o casamento? Se Deus é o criador do casamento, então Ele tem a autoridade de determinar o que é casamento e o que não é casamento. Tu és o meu amor, ó Rei e Criador, do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. No 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Vamos ler. E isto digo como concessão, e não por mandamento. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Muito bem, versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Muito bem, versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmão,
O tempo se abrevia. Versículo 35 e o 40. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu aprenda a integrar, mas somente e vos facilite O consagrar-se desimpedidamente ao Senhor. Versículo 40. segundo a minha opinião, e penso também em o Espírito de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse começo da reunião. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados a Ti. Que o Senhor receba a pessoa de cada um de nós. Aceite a nossa oração, aceite a nossa pessoa. Prepare, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir o que vamos ouvir. Precisamos, de fato, da direção do Senhor. Precisamos do Espírito do Senhor para nos conduzir, nos guiar a toda a verdade. Abre para nós mais uma vez o nosso entendimento espiritual, a nossa compreensão do assunto que vamos abordar nessa manhã, que é acerca do casamento. Como precisamos da tua orientação para de como nos conduzir, como nos portar e como nos valer acerca do casamento. Senhor, tem misericórdia de nós. Sabemos que temos um adversário que está à nossa volta sempre para nos distrair. Por isso nós o repreendemos nessa manhã. Nós o subjugamos nessa manhã. Nós o expulsamos essa manhã. Essa é uma reunião entre nós e o Senhor. Nós estamos aqui somente nós dois, Senhor. Estamos somente a tua igreja e o Senhor. Nós não queremos nenhuma interferência do maligno. Por isso guarda os nossos pensamentos. Guarda as nossas mentes. Faça-nos centrar em Ti. Faça estarmos centrados na Tua santa palavra. Porque o que importa, Senhor, é obedecer às Tuas ordenanças. Que o nosso coração seja esse. Obedecer às Tuas ordenanças. Senhor, muito obrigado por esse grande privilégio que temos de poder nos reunir em Teu nome. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados irmãos e irmãs. Quero desejar a todos um ótimo dia no Senhor. Que todos sejam bem-vindos nessa manhã de domingo, fria. Talvez nós preferíssemos ter ficado em casa, abraçados com a nossa cama, com o nosso cobertor quentinho. Mas nós temos algo mais importante do que a nossa cama. Amém. Nós temos um encontro marcado com o Senhor nosso Deus, todos os domingos pela manhã, onde nos reunimos com Ele e com seus filhos queridos. E sempre quando nos reunimos, além de cantarmos, além de orarmos, nós também temos a oportunidade de podermos ouvir a Sua palavra. É aquilo que Deus está falando conosco hoje. E Deus ainda fala hoje. Amém? Amém. Você crê que Deus fala ainda hoje? Você crê que Ele está falando constantemente com você? Não somente quando você vem à reunião, mas talvez quando você estava lá na sua casa, Deus talvez já estivesse falando com você. Certamente Ele estava falando com você. A grande dificuldade nossa é que nós muitas vezes estamos dispostos a ouvir o que Deus está nos falando. Essa é a grande dificuldade nossa como filhos de Deus. Nós só queremos ouvir aquilo que nos é favorável, aquilo que nos é interessante, aquilo que nos cativa de alguma maneira, que atenda de certa forma a alguma demanda, algum interesse nosso, né? Aí nossos ouvidos estão sempre muito bem inclinados para ouvir o que Deus tem para nos falar. Mas nem sempre Deus tem algo, entre aspas, favorável para dizer para o seu povo. Um momento da palavra, um momento que Ele tem para nos exortar, para nos corrigir, para nos edificar. E o assunto que nós vamos abordar, nós vamos na verdade tentar aqui concluir o assunto que foi abordado na semana passada no Alimento Diário, e nós vamos tentar fechar nessa semana, que é acerca do casamento na vida da igreja. Eu queria, antes de entrar na mensagem propriamente dita, que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, falar e encorajar, na verdade, todos os irmãos e irmãs, jovens, casados, solteiros, viúvos, a que adquiram
o alimento diário, que tenham em sua posse o alimento diário. Porque no alimento diário, nós temos uma direção clara para a igreja, no que diz respeito não somente ao casamento, mas diversos assuntos relacionados à nossa caminhada, à nossa trajetória de vida cristã. Em essa carta de Paulo aos Coríntios, ele está abordando diversos assuntos pertinentes à nossa prática da vida da igreja, à nossa vida familiar, à nossa vida comunitária de fé. Ele está abordando diversos assuntos que nós temos que prestar atenção. Se nós ignorarmos o que está sendo dito, não acharmos relevante, ou não acharmos importante, ou achar que quem está falando não tem a direção de Deus, nós corremos um risco de ter uma vida cristã prejudicada na nossa trajetória. Ou seja, nós vamos ter uma caminhada deficiente. Porque nós podemos não atingir o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Então eu queria encorajar todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui, que se você comprar ou adquirir o alimento diário somente por 2 mensagens que estão nele, nesse último volume, já estará de bom tamanho. Porque o assunto que nós vamos abordar e que é abordado no alimento diário é um assunto bastante complexo. Não é um assunto fácil de se lidar. Por mais respostas que se dá, mais perguntas se surgem, porque há uma complexidade que envolve a vida conjugal. É difícil nós fazermos uma abordagem completa, exaustiva do assunto. Paulo não tentou fazer isso no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Ele não tentou fazer isso, ele não exauriu todo o assunto, ele não abordou tudo que se deveria abordar acerca do casamento na vida da igreja no capítulo 7 de Romanos. Ele está respondendo algumas perguntas específicas dos crentes em Corinto acerca da sexualidade. Então esse capítulo tem como foco a resposta de Paulo às indagações da comunidade de Corinto acerca daquele assunto. Os irmãos sempre devem se lembrar que nós já apresentamos para os irmãos aqui, em mensagens anteriores, o pano de fundo. Aquilo que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. O que levou Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a registrar essa carta para os crentes que estavam em Corinto. E eu já falei em algumas mensagens anteriores do contexto da cidade de Corinto, como é que se vivia em Corinto. Os irmãos sabem daquelas disputas lá, que eu já falei, não vou mencionar isso, porque eu não quero perder muito tempo, porque meu tempo é bastante curto. Então Paulo ele vai responder essas perguntas pertinentes, relevantes, a uma comunidade nova, que era a igreja em Corinto. Eles eram recém-convertidos, já estavam há algum tempo na caminhada cristã, e você sabe que quando nós anunciamos o evangelho em determinada cidade, nós não conseguimos exaurir todos os problemas que existem entre as pessoas, as relações pessoais que as pessoas tiveram no seu passado. Então, quando eles começam a viver a vida da igreja, esses problemas começam o quê? A surgir. Então, se eles surgem essas dificuldades, problemas relacionais entre os crentes uns com os outros, problemas na família, ou seja, nós temos que dar uma resposta. Nós temos que dar uma resposta mesmo. Eu tentei procurar uma outra palavra aqui, mas não achei. Nós temos que dar uma resposta a essas indagações que surgem no coração daqueles que agora estão professando a fé cristã. Porque a vida deles mudou. Eles não são mais simplesmente cidadãos coríntios. Agora eles passam a fazer parte agora de uma outra cultura. Eles passam agora a ter outros valores, coisas que agora vão reger a vida deles daqui para frente. Então essas coisas são pertinentes. E o casamento era um desses problemas. Não era só problema de litígio que havia entre os coríntios, aquela questão de negócios, de dinheiro emprestado que nós já falamos aqui. Não era somente isso, não era somente a questão do abuso do corpo que eles tinham acerca da sua sexualidade. Eles também agora tinham problemas também acerca do que era o sexo no casamento. Então, eles eram um povo de extremos. Um grupo lá dizia que o sexo ele não era bom, não era puro. Mesmo o casamento. Então nós tínhamos que nos abstermos do sexo para que nós fôssemos espirituais, mesmo dentro do casamento. E uma das perguntas que eles fazem a Paulo Paulo,
eu posso permanecer solteiro? Eu posso ser um adepto do celibato? Essa era uma das perguntas deles. Porque alguns consideravam o sexo como algo impuro, como algo sujo que não deveria se fazer. Então, alguns se consideravam, por causa do celibato, por causa de ser solteiros, superiores aos que eram casados. E isso acontece mesmo nos nossos dias. Aqueles que têm o dom, como é que Paulo usa, para ficarem solteiros, para permanecerem solteiros e puros, não é só ser solteiro, é ser solteiro e puro. Tem muita gente que está solteira e devia estar casada. E tem muita gente casada que era para estar solteira. Então Paulo está tentando responder a esses questionamentos. Porque nós temos numa convenção social em que todos se casam. Há uma obrigatoriedade em que todas as pessoas devem ser casadas. Ou seja, não se admite solteiros. Então essa é o contexto. Então muitas vezes a pessoa ela não tem dom para casar-se, mas por causa da convenção social ela acaba casando. E aí você sabe o que acontece quando isso acontece. Eu não tenho dom para estar casada, mas por causa da pressão social, da pressão da família, da pressão dos irmãos da igreja, eu acabo me casando, mesmo não tendo dom para isso. E aí nós vamos ver os diversos problemas e dilemas que as pessoas assim enfrentam. É muito, muito difícil. É angustiante viver dessa maneira. Então veja que o assunto é complexo. Aí por outro lado, tinha um outro grupo que eles eram a favor de que todos, sem exceção, deveriam se casar. Então Paulo chega lá para os coríntios e fala, olha, no geral, na grande maioria, nós devemos nos casar, porque Gênesis 2,18 diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Mas há ocasiões em que pessoas, homens ou mulheres, não têm esta capacidade para estar casada. Como Jesus responde isso também em Mateus capítulo 19, versículos 9 e 10, ou é 10 e 11, acho que é 10 e 11, ele fala que alguns se fizeram eunucos, ou seja, alguns deixaram de casar-se por causa do reino. Então há pessoas que têm a capacidade, que têm o dom dado por Deus de poderem permanecer solteiras, e estes que têm o dom de permanecerem solteiras ou solteiros, eles devem permanecer solteiros ou solteiras. Eles não devem se aventurar no matrimônio. Então, no versículo 1 do capítulo 7, ele vai dar a entender o que ele está respondendo aos crentes. No versículo 1, ele diz o seguinte, no capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Vamos entender aqui esse contexto de que Paulo está falando, que é bom que o homem não toque em mulher. O texto mais apropriado aqui é bom que o homem não toque em várias mulheres, ou a mulher não toque em vários homens. Essa é a melhor explicação para esse texto, tá bom? Ele não está dizendo que você não pode tocar em mulher, ele está dizendo que é bom que você não tenha intimidade sexual com vários homens ou com várias mulheres. Então Paulo está dizendo isso aqui. Por isso que no versículo 2 ele fala, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Nesse versículo 2, Paulo está afirmando, ainda que implicitamente, o que é considerado casamento. Ele primeiro está dizendo que o marido deve ter uma. O marido deve ter quantas? Faça assim, os maridos. Quantas esposas você deve ter? Se você é casado, é que está do teu lado aí. E as mulheres que são casadas devem ter quantos maridos? Façam assim.
Então Paulo está aqui condenando a poligamia. O casamento, ele é feito de um homem e de uma mulher. Então, tanto a poliagia, que é o homem casado com várias mulheres, é proibido, quanto a mulher, que é a poliandria, com a mulher casada com vários homens. Todos dois são proibidos. Correto? Então, você que casou, você que aderiu à vida conjugal, você vai ter que se contentar, contente, feliz com a pessoa que está do seu lado. Não tem nenhum amém? Eu fiquei preocupado. Jesus Cristo, o que está acontecendo? O tema é tenso, né? É tenso mesmo. Então, Paulo ele está aqui corrigindo aos coríntios, porque você deve se lembrar que na igreja em Corinto, na cidade de Corinto, nós tínhamos um templo chamado Templo de Afrodite, que lá eles tinham aproximadamente 1000 prostitutas. Então era comum os homens da cidade de Corinto se relacionar intimamente com várias mulheres. Então Paulo está dizendo, olha, esse tipo de relacionamento é condenável. O homem crente, o homem crente, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a sua fé, ele tem somente uma, e a mulher crente, comprometido com a sua fé, comprometido com a palavra de Deus, ele tem quantos maridos? Um. Os irmãos estão claros? Então ele está aqui pontuando algumas coisas importantes. O que é o casamento? É com um homem e uma mulher. E uma outra coisa que ele infere aqui para nós é a união homossexual, que alguns hoje chamam de casamento, mas isso não é casamento de acordo com a Bíblia. De acordo com os padrões de Deus, isso não é casamento. Paulo chama isso de abominação, de perversão, de paixão infame. Essa é a orientação que a Bíblia dá. Ainda que o Senado Federal, ainda que os cartórios, o Tribunal de Justiça, o CNJ, aprovem a união homossexual, a Bíblia não aprova. É duro. Mas é isso que nós cremos, é isso que nós nos apoiamos. Eu digo isso porque eu sei que há situações, irmãos, que nós podemos viver dentro da nossa família. Isso pode acontecer. E talvez porque seja a sua família, você pode achar que Deus vai abrir uma exceção, porque é por você. Irmão, não há exceção nessa questão. Não há exceção nessa questão. Não há cláusula de permissão nessa questão. Os irmãos compreendem? Por isso que Paulo está afirmando, meus irmãos, aqui para nós, porque nesses dias em que nós vivemos, onde há um volume cada vez maior de homossexualismo, tanto entre homens quanto mulheres, nós temos que preparar-nos para responder essas questões. Biblicamente, espiritualmente, não há uma aprovação de um homem com um homem chamar-se casamento, não tem como. Não tem como duas mulheres se unirem e chamar-se isso de casamento. A Bíblia chama isso de paixões infames. E isso é abominável aos olhos do nosso Criador. Porque quem foi que criou o casamento? Se Deus é o Criador do casamento, então Ele tem a autoridade de determinar o que é casamento e o que não é casamento. Aí você deve pensar naquela primeira parte que eu falei acerca de que o homem tem que ter somente uma mulher. Você deve pensar assim, mas e quanto a Abraão? E quanto a Davi? E quanto a Jacó, que teve 4? Como é que é essa história? Lembre-se que esse não é o padrão estabelecido por Deus no princípio. Lembra-se quando os judeus, os fariseus se aproximaram de Jesus fazendo essa mesma indagação? Deus falou assim, vocês não têm deslido que não foi assim desde o princípio? Então o que importa para mim e para você é o que Deus falou na onde? No princípio. Então eu, como alguém que pertenço a Deus, eu tenho que voltar para onde? Para aquilo que Deus disse. Eu tenho que ajustar minha vida àquilo que Deus disse, e não que as condições ou as circunstâncias sociais nos apresentam. O posicionamento nosso como crentes é sempre nos voltar ao quê? Aquilo que Deus ordenou. Porque tem um versículo que Paulo fala, que ele vai dizer mais na frente, o melhor é obedecer às ordenanças de Deus. Dentro desse contexto, é a melhor coisa, é mais seguro, ainda que isso seja desconfortável para alguns, ainda que isso seja desfavorável para alguns, eu sei que isso não é fácil,
Eu sei que não é fácil. Então nós estamos estabelecendo aqui, no primeiro momento, o que Deus está determinando através do apóstolo Paulo, pela sua inspiração divina, o que é o casamento. Vamos compreender até aqui? Então ele definiu que casamento é heterossexual, ou seja, é um homem e uma mulher unidos, registrados, em uma união monossomática, onde os dois se tornam um só. Amém? Senhor Jesus. E aí, ele vai chegar no versículo 3, 4 e 5, dando uma orientação para os crentes que são casados. Você, quando se casa, você contrai, de acordo com o texto que nós vamos ler agora, uma dívida. Eu ouvi uma frase que disse assim, que a parte mais barata do casamento é a certidão de casamento. Entenderam? A parte mais barata, Adriano, do casamento é a certidão de casamento. Todos concordamos com isso? É barato, não é? É barato. O custo maior está no porvir. No que esta união conjugal, do que ela implica. A responsabilidade de ambos, marido e mulher, tem para poder se unir em casamento daqui para frente. Ele vai falar da duração do casamento. Aqui. Quanto é que deve durar o casamento? Vamos ver se vocês estão por dentro aí. 172? Ou seja, a vida toda. A pergunta foi, qual a duração do casamento? Só que, meus irmãos e minhas irmãs, nós, lembre-se, irmãos e irmãs, deve haver no nosso coração um comprometimento com aquilo que nós falamos, naquilo que nós professamos de fé. E o casamento, de acordo com os padrões bíblicos, ele faz parte da fé. Porque foi Deus que criou. Então, se eu creio em Deus, se eu creio que Ele me uniu à pessoa que está do meu lado, eu tenho que entender, apesar das dificuldades, das adversidades, das incompatibilidades que possam existir entre um e outro, nós, eu e a minha esposa, somos responsáveis por manter essa instituição saudável. Porque Paulo está preocupado. Porque lembra do grupo que era a favor do celibato? E o grupo que diziam que todos eram obrigados? Paulo vai corrigir agora aqueles que são crentes aqui, neste ponto. Ele vai falar, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aqui ele faz uma coisa extraordinária que não era comum na época. Ele colocou em pé de igualdade homem e mulher. Ele está dizendo que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. Aqui eu vou ter que usar essa expressão, tá? É sexualmente. O marido, quando se casa, ele deve, é dívida à sua esposa a atividade sexual. Ele não pode se recusar, exceto por algumas razões que ele vai explicar aqui,